Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso webinar O Poder da Informação na etapa de construção e montagem com Autodesk Construction Solutions. Meu nome é Eduardo Nemer, eu faço parte aqui do time de marketing da FF Solutions e é um grande prazer receber a todos aqui nessa tarde de hoje, de muito conteúdo, de muitos insights importantes a respeito aí de tecnologia, de inovação para engenharia e construção. Com certeza será aí uma tarde bastante interessante, de bastante conteúdo importante que será compartilhado nessa segunda-feira. Comente aqui no chat, antes da gente começar, de qual cidade ou de qual estado que você está acompanhando a gente, de onde que você está assistindo ao nosso webinar. Estamos ao vivo aqui pelo Zoom, então é muito legal saber de onde que os nossos amigos estão nos assistindo, nos acompanhando aqui nessa tarde de hoje. Estamos aqui ao vivo pelo Zoom, então temos o Renato, direto de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Renato. Carlos Coligi, de São Paulo. O Marcos Romano, também de São Paulo, sejam bem-vindos. O Luiz, de BH, Vitor Hugo, de Contagem, olha só que legal. A Bianca Lima, de São Paulo, Sete Lagoas aqui com a gente também, Jundiaí. É isso aí, Belo Horizonte também. Sejam muito bem-vindos, pessoal, mais uma vez. Bom, antes da gente iniciar de fato o nosso conteúdo, gostaria de trazer aqui alguns recadinhos importantes para a gente poder iniciar a nossa live de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder entender como que será a dinâmica da nossa live de hoje. Então, pessoal, a nossa live, ela vai... é, Estamos falando hoje sobre o poder da informação na etapa de construção e montagem com o Autodesk Construction Solutions. Então, a nossa live está sendo transmitida aqui pelo Zoom e também ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada em breve para todos que se inscreveram nas nossas mídias sociais, nas nossas ferramentas aí, nas nossas mídias sociais também, para todo mundo que se inscreveu. Então, vamos disponibilizar no nosso YouTube, nas nossas redes sociais para que todo mundo possa acompanhar. Eu acho que minha tela parou de compartilhar, né? Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Acho que agora foi. Um minutinho. Bom, como eu estava dizendo, então, a gente vai fazer a gravação da nossa live de hoje. Então, ela vai ser disponibilizada aí nos nossos canais posteriormente para você poder rever a live ou buscar ali algum insight importante que você gostaria de rever. Então, a gente vai disponibilizar também. E vamos ter um momento de perguntas e respostas ao final da nossa apresentação. Então, você pode usar o chat ou o Q&A aqui na parte inferior do Zoom para você mandar a sua pergunta, para o nosso palestrante, que depois, ao final da apresentação, nós vamos abrir aí para perguntas e respostas depois. E para a gente poder iniciar aqui, de fato, a nossa live, gostaria de apresentar um pouquinho a respeito da FF Solutions, um pouco a respeito aqui da nossa empresa. A FF Solutions, ela é uma das principais parceiras Autodesk da América Latina, né? Somos uma empresa de tecnologia focada aí na jornada de transformação digital das empresas no setor de engenharia, arquitetura, construção e manufatura. Estamos há 29 anos impulsionando a transformação digital das empresas com o BIM e outras soluções que fortalecem essa jornada. Somos um dos parceiros da Autodesk na América Latina e temos uma equipe técnica de serviços profissionais e comercial dedicada para trazer o sucesso aos negócios dos nossos clientes. Aqui do lado também você consegue ver do lado direito todas as especializações que a gente tem enquanto frente técnica, serviços e soluções de tecnologia junto com a Autodesk. Nós estamos também presentes em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Bahia, com o propósito justamente aí, né, de impulsionar a nível nacional a transformação digital das empresas de AEC e manufatura. E os nossos pilares de atuação
são muito focados também em tecnologia, serviço, consultoria e implantação BIM, aplicação e desenvolvimento de soluções customizadas e capacitação corporativa para as empresas. E para a gente poder, de fato, iniciar aí, falando agora realmente do nosso webinar, vamos apresentar o nosso palestrante de hoje, o poder da informação na etapa de construção e montagem com o Autodesk Construction Solutions, é o tema do nosso webinar de hoje. E eu gostaria de chamar aqui o Marcelo Nonato, que é gerente de construção na FF Solutions e engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, que vai nos trazer aí bastante conteúdo nessa tarde de hoje. Então, desejo um excelente webinar a todos e convido então o Marcelo Nonato a se apresentar aqui. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Eduardo. Estamos aí, né, para uma boa tarde aí de prosa, né, para a gente falar sobre tecnologia, para muitas empresas, inovação, né, correto? Então, vamos começar, vamos lá, porque tem bastante conteúdo para gente ver hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Ok, então o tema que nós vamos trabalhar hoje é o poder da informação na etapa de construção e montagem. E vamos falar aí sobre as soluções da Autodesk Construction Solutions. Essas soluções, acredito que muitos dos que estão aqui já conhecem, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada, né, nesses produtos que a gente pode utilizar aí na nossa gestão. É, eu sou Marcelo Nonato, né? Sou engenheiro civil, né? Tenho também pós-graduação em gestão de projetos. Obtive esse ano a certificação Foundation pela Build Smart Internacional. E aqui na FF eu sou o gerente responsável pelo segmento de construção, tá? Então eu acompanho os nossos clientes que são construtoras, incorporadoras e também empresas que fazem essa atividade de gerenciamento. Essa Tudo que eu vou falar aqui é voltado para as empresas que estão aí dentro desse perfil, tá? E eu tenho aí, em várias oportunidades, compartilhado o meu conhecimento, né, com a comunidade que tem interesse, né, no uso do BIM. A apresentação está dividida em três tópicos, né? Primeiro eu vou começar pegando leve, né, falando aí sobre o contexto, né, que a gente tem de informações na construção, né, etapa de implantação dos empreendimentos. Aí vamos revisitar o conceito de ambiente comum de dados, né? Sempre é bom a gente lembrar do nosso bom e velho CDE. Então vamos dar uma revisitada rápida e aí vamos conhecer essas ferramentas aí, quais são elas, né? Eu já adianto aqui, eu vou falar na essência de três principais ferramentas: o Build, o Cost Management e o Assembly, né? E o Insight é onde a gente consegue ver as informações consolidadas. Então vamos lá, vamos na ordem aí. Primeiro, qual é esse contexto que a gente tem para as informações na construção, né? É, Falando assim de base de conhecimento organizacional, né, a gente pode ter algumas informações que estão sendo guardadas num formato mais analógico, né, ou num formato digital, mas que talvez não fique armazenado de forma contínua, né, para poder ser resgatado depois no futuro. Eu trago aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo, que é muito marcante e importantíssimo que a gente tem, é exatamente a experiência dos profissionais que a gente tem nos nossos empreendimentos, né? Cada um aí com uma bagagem, né, de conhecimentos acumulados que acabam sendo resgatados, né, na hora de se construir aí um novo empreendimento. E, enquanto está acontecendo aquele empreendimento, há
aquela memória recente, né, dos acontecimentos que estão acontecendo no dia a dia, de tudo que está envolvido o trabalho de um profissional que está aí alocado em um dos projetos da empresa. Algumas ferramentinhas que são utilizadas bastante, principalmente na etapa de construção, né? É o post-it ou algum parente do post-it, né? Onde a gente pode aí, em quadros colocar alguns avisos ou até na tela do nosso computador, né? É, um quadro branco também é muito comum a gente ver que você vai com aquela caneta, né? Que própria para marca-texto, para quadro e coloca lá informações importantes do planejamento, o que vai ser feito na semana. Eventualmente um caderno de anotações também, bastante importante, utilizado, né? Uma maneira aí da gente acabar caindo na armadilha, né? De depender de lembrar da memória recente. Flipchart pode ser utilizado em reuniões, bastante comum. O WhatsApp, que aqui no Brasil é fortíssimo, né, para comunicação, né, hoje aí, digamos, é a principal ferramenta de colaboração dentro do ambiente de trabalho, ele é bastante utilizado. E eu coloco aqui também o Excel. O Excel é talvez a ferramenta mais avançada que é utilizada em muitas obras, né? É a ferramenta mais avançada que é utilizada para fazer controles diversos. E aí é muito personalizado, né? Muito em função do profissional que está ali, né, no dia a dia, né, trabalhando e desempenhando as suas atividades. E por trás de tudo isso aqui, por que eu trago isso aqui? Em todos essas formas, né, de registrar, há um conhecimento guardado neles, né? O problema é o quanto esse conhecimento pode ou não ser aproveitado pela empresa. E aí vou falar aqui um pouco de conceito, né? O conceito aí de conhecimento tácito e conhecimento explícito. O conhecimento tácito é muito o conhecimento que está nas pessoas, né? Então, a experiência, a forma que ela pensa, as capacidades, as diversas competências que aquela pessoa tem, o nível de engajamento, de comprometimento e tudo que ela consegue realizar, a capacidade dela de realizar. Esse conhecimento é um conhecimento que depende demais dos profissionais que eu tenho na minha empresa. Sempre que um profissional entra, ele traz novos conhecimentos, ou quando o profissional sai, aquele conhecimento específico, aquela habilidade toda vai com ele. Ele não tem como deixar na empresa. Logicamente, a expectativa é que ele tenha transmitindo um pouco, né, dessa experiência, conhecimento para os profissionais que ficam, né? E a gente fala muito em gestão do conhecimento também do conhecimento explícito. O conhecimento explícito é aquele conhecimento que ele fica permanente, é o know-how da empresa, e ele pode ser resgatado à medida, né, do tipo de projeto e da necessidade, né? Então, como dados, informações, os documentos, os registros que foram feitos durante a execução de um empreendimento, arquivos, etc. Esse conhecimento explícito é aquele conhecimento que uma empresa, para ter uma segurança no seu negócio, ela precisa investir para que esse conhecimento fique sempre disponível e cada vez mais rico, né, de informações. Então, a gente aqui tem esse cenário aí bem conhecido para quem lida, né, com essa questão de gestão do conhecimento. E aí eu coloco aqui uma primeira reflexão para a gente, que é, no âmbito profissional, as decisões que você toma no seu dia a dia são baseadas no seu conhecimento e vivência pessoal, né? Conhecimento tácito, ou você utiliza as informações disponíveis nas bases de conhecimento da empresa? Uma reflexão. Pense aí entre vocês como você trabalha, se é com o seu próprio conhecimento, basicamente, ou você conta com as informações que estão nas bases de dados da empresa para trabalhar, né? A gente aqui que é envolvido com essa parte de engenharia, né, arquitetura, a gente trabalha com muitos dados, né, muitas informações técnicas, e às vezes difíceis, tudo na cabeça, né? Mas na prática ali, na hora de executar a obra, como é que está esse cenário aí? Vamos lá. Fica essa reflexão aí. Sempre é bom, né, a gente trazer de volta aí um pouco de conceito, né? E aqui o conceito de ambiente comum de dados é vital
quando a gente está falando de informação, base de informações, né? E aí, o principal documento que eu considero, né, como referência para quem vai utilizar, trabalhar e adotar ambiente comum de dados é a norma ISO 19650, tá? E é lá dentro que é definido o que e como devem ser utilizadas as informações nos empreendimentos. E contempla todas as fases do ciclo de vida, né? Desde a concepção até incluindo a implantação, a operação, chegando inclusive até lá no final, né? No encerramento das atividades. Então, quando a gente fala de informação, é lá na ISO que a gente vai encontrar uma forma de trabalhar com elas, né? E ele leva muito para o lado do digital, né? Leva muita gente para o conhecimento explícito, né? Na formação desse conhecimento, da passagem, né? Entre as diferentes fases desse conhecimento. Então, aí a ISO 19650, que tem aí, hoje tem 3 capítulos, né? Traduzidos pela BNT, e ela vem cada vez mais sendo utilizada e adotada em diferentes empresas e órgãos de governo do setor público. Então, aqui tem uma definição inicial, né, que a ISO traz para a gente. E ainda dentro da ISO, a gente tem lá a definição do que é o ambiente comum de dados, o conceito, né? Então, que também pode ser referido como CDE, de Common Data Environment. A ISO, ela não traduziu nenhuma sigla, então a gente trabalha tanto com CDE quanto com o termo ambiente comum de dados. E ele pode ser definido assim: ele é um sistema de informações onde são armazenados todos os dados de um empreendimento, sejam eles temporários ou permanentes, incluindo a fase de implantação, né? Essa fase de implantação é a fase onde a gente tem detalhamento ali dos projetos e a execução da obra. E aqui, dentro da norma, né, a gente tem esse diagrama, um diagrama que é importante a gente conhecer um pouco dele, como ele funciona, né? A, primeiro, a primeira etapa, né, que a gente tem de destaque aqui é a etapa do trabalho em andamento. Quando é que o trabalho em andamento está acontecendo? Se for na fase de projetos, é naquela fase que a gente está detalhando os projetos, está concebendo, né? Está realmente fazendo os desenhos, levantando as informações, produzindo, né, o que vai ser um projeto definitivo. Ou, se a gente for falar na fase de obra, é exatamente de obra, construção e montagem, é exatamente aquela fase onde a gente está lá construindo aquele ativo, né? Aquele prédio, aquela ponte, aquela estrada, aquela usina ou aquela indústria, aquele galpão. Na hora que eu estou construindo, eu estou nessa etapa de trabalho em andamento. E nessa fase são geradas várias informações. Informações que depois vão compor o produto final, né, dessa etapa, e as informações que são ali temporárias, né? Uma vez concluída essa etapa, a gente vai compartilhando as entregas parciais, às vezes dentro da mesma etapa ainda, né, trocando e unindo as informações, ou seja, trabalhando de forma colaborativa. Terminado essa etapa de produzir os documentos e fazer a aprovação, a validação, ele é disponibilizado para a etapa seguinte. Então, eu terminei de fazer o meu projeto, aprovei, validei, está tudo certo? Disponibiliza para a etapa de construção. Eu terminei de construir a minha obra, comissionei, comprovei que está atendendo todos os requisitos, não há nenhuma pendência. Então, eu disponibilizo, eu publico, né? É meio estranho, né, falar do termo publicar para uma obra, mas assim, aquela obra ela é entregue para a etapa seguinte, que é a etapa de operação. E muitas vezes as informações também podem ser arquivadas e devem, né, ser arquivadas para consultas posteriores. Então, aqui é a fase do arquivado e encerrado aquela etapa, né?
Ainda dentro, né, do conceito de ambiente comum de dados, o ambiente comum de dados, dentro da norma, existe uma série lá de exigências e de requisitos. Eu vou colocar aqui os dois principais que afetam principalmente a nossa etapa aqui que a gente está falando, né, a etapa de execução, de implantação, né? Primeiro, o ambiente comum de dados, ele é um repositório único de informações. O objetivo, eliminar redundâncias, tá? Então, todas as informações, elas vão para um só lugar, que é o ambiente comum de dados. E a ideia do trabalho colaborativo, né? Evitando que a gente tenha interfaces estanques entre as áreas, tornando a engrenagem, assim, limitando o dinamismo, né, que a execução dos empreendimentos pode ter quando a gente trabalha de forma colaborativa. E esse diagramazinho aqui mostra, né, os dois cenários. No esquema de comunicação mais tradicional, né, onde a gente tem as equipes ou as pessoas trabalhando de forma individual. Isso aqui representa os silos, né, separados de informações que podem ou não ser trocados, né? Mas essas informações, às vezes, elas que poderiam ser compartilhadas para buscar, né, uma melhor forma, uma percepção, uma transparência maior, muitas vezes ela é muito limitada. Já quando eu trabalho no ambiente comum de dados, eu já passo a ter aqui um repositório único, aonde todos os participantes do empreendimento, eles vão buscar as informações e publicam também as informações. Então, o fluxo, para que essa pessoa acesse os dados, ele vai buscar aqui uma informação que eventualmente foi publicada daqui, né? Então, esse é o formato, né, principal aí que define a comunicação dentro do ambiente comum de dados, tá? Com esses dois objetivos, eliminar a redundância e quebrar esses silos de informação que leva aí a ter uma troca, né, mais truncada da evolução do empreendimento. E vamos agora falar de algumas ferramentas, tá? Então, eu trago aqui para vocês as ferramentas que compõem a Autodesk Construction Solutions. São soluções de nuvem, tá? Todas as soluções de nuvem, né, que são voltadas para a construção, estão aqui listadas, vai. As principais, que é o Build, o Cost Management e o Assembly. Existem outras, mas elas não estão disponíveis no Brasil. Então eu nem trouxe. Tá? O Construction Solutions tem alguns complementos aí que eu acredito que em breve a gente vai poder usufruir deles aqui. Mas hoje os principais que a gente tem são os três mais o Insight, que é da parte de relatórios, né? Então vamos falar de um por um. Um por um. Vamos lá. Primeiro, a Construction Cloud, que eu acredito, né, sinceramente, que dispensa apresentações, eu arrisco dizer isso, dispensa apresentações. Então, é a solução, a principal solução da Autodesk para esse esquema de trabalho em ambiente comum de dados. Mas um negócio curioso, né? Os requisitos da norma para ambiente comum de dados, eles são todos atendidos aqui, ó, dentro do Docs, que é o módulo, digamos assim, o módulo base, né? O módulo onde todos os documentos, todos os dados acabam indo migrando para lá, né? Então, esse aqui é um dos produtos que tem, né? Além disso, outro produto também da Construction Cloud é o Collaborate, focado principalmente, né, na etapa de detalhamento de projetos, né, e trabalho compartilhado, colaborativo. Então a gente detalha, modela, gera as plantas, tudo aqui e vai fazendo a gestão dessas informações. Não é uma ferramenta de autoria, como é um Revit, um Civil 3D, mas é aonde você vai acompanhar e gerenciar como está evoluindo e a qualidade desse projeto que está sendo desenvolvido. O Takeoff também é uma outra ferramenta que compõe aqui, né, a Construction Cloud, utilizada exclusivamente para extração de quantidades a partir do modelo BIM. E, finalmente,
a primeira ferramenta, né, do, do Construction Solutions, que é o Build, né? Então, o Build é uma ferramenta extensa, com vários recursos, são 14 módulos, né, dedicados dentro do Build. Eu não tenho nem como falar de todos eles, mas eu vou destacar alguns deles. Inclusive, aqui dentro, eu aproveito para falar especificamente, além do Build, né, que compõe os 14, há um outro módulo que ele aparece até separado, que é o módulo de gestão de custos, o Cost Management, que também eu vou falar e faz parte da Construction Solutions. Alguns recursos que a gente tem aqui no Build. O primeiro, talvez aí eu não vou falar que é o mais importante, né, mas é um dos recursos mais utilizados, né, e mais requeridos aí pelas empresas, é a parte de formulários, né? Até está falando aqui, né? Ele é uma das funcionalidades mais utilizadas. E a gente consegue, dentro do Build, é, trabalhar com formulários gerados originalmente, por exemplo, em PDF, né? Então, eu posso criar um formulário com todos os campos aqui para serem preenchidos no campo. A pessoa vai utilizar lá o seu dispositivo móvel, um tablet ou até o próprio smartphone para preencher dentro dos campos, como se estivesse preenchendo um papel. Todos os dados que são colocados aqui nesse formulário são automaticamente armazenados na base de informações do Construction Cloud, tá? Fica para depois poder ser resgatado e analisado em relatórios. E também há a possibilidade de criar aqui um formulário com perguntas e respostas muito parecida com esses formulários que a gente tem do Forms e do Google, né? É uma outra forma de fazer também quando o processo de inspeção de qualidade é um checklist, tem várias aplicações que é interessante já ter o formulário nesse formato. Ele é até bem agradável, né, de ser preenchido aí em qualquer plataforma que eu esteja. Mas essas são as duas formas de trabalhar e todas elas integram as informações dentro da base, né, da base de conhecimento do Construction Cloud. Um outro recurso também que o Build traz para a gente é a parte de cronograma, né, onde a gente consegue enxergar dentro do Construction Cloud todas as atividades que estão previstas para ser feitas, os prazos, o que está no caminho crítico, até a rede de precedências, tá? Ele trabalha no esquema de importação sempre, né? Então, eu vou detalhar o meu cronograma numa ferramenta como o MS Project, ou Primavera, e aí eu exporto para cá, ou importo daqui de lá, né? A gente importa e vai sincronizando, trazendo as atualizações dessas ferramentas. Então, não é uma ferramenta para eu fazer o planejamento, mas é uma ferramenta que dá um grande suporte a tudo que está acontecendo. Então, o acompanhamento e o registro de como esse planejamento está sendo executado, a gente consegue ver. Ele permite, inclusive, eu ver, enxergar o baseline, né, aquela base de referência, para eu saber se está tendo atraso, se a obra está dentro do prazo. Então, é um recurso bastante interessante. Uma outra coisa é que as atividades que existem aqui dentro da parte de cronograma do Build, eles podem se integrar com várias outras funcionalidades do Construction Cloud. Eu posso amarrar numa atividade aqui um projeto, eu posso amarrar uma issue, né, que é algum problema que aconteceu, uma fotografia, ou fazer apenas comentários falando sobre algum eventual problema que tenha acontecido, se bem que aí, nesse caso é melhor abrir uma issue, né? Então eu consigo amarrar isso com vários recursos, inclusive a parte de acompanhamento de custo. Através do cost management, que eu vou falar daqui a pouco, eu consigo também amarrar com um cronograma para poder gerar aí o meu fluxo, né, meu fluxo de desembolso previsto, né? Então, é uma ferramenta bastante interessante para divulgar o cronograma e as atividades previstas para todos, né? Democratiza. Muitas vezes, e de um jeito bem agradável de navegar, né? Não dá para dar talvez não dê para dar uma licença de prod para todo mundo que está na obra, mas o build, a pessoa consegue acessar as informações com mesma experiência de uso que teria navegando no MS Project, por exemplo, né?
um módulo relativamente novo que foi incorporado aqui no Build é a parte do Last Planning System. Para quem é de construtora, provavelmente já ouviu falar disso, que é uma maneira de você fazer o planejamento da sua obra, chegando até o nível de programação de campo, né? Nível de programação diária das atividades que vai ser executada. Então, esses recursos foram incorporados, mais ou menos uns 4 meses, foram incorporados aqui dentro do Build. Então, hoje já dá para eu fazer a gestão das tarefas. A gestão das tarefas em obras industriais é um negócio muito importante, né? Bastante necessário para você ter aí a gestão de todas as etapas, né, que você precisa fazer. Mas elas também ficam bem na construção tradicional também. Quando você trabalha no esquema do Lean Construction, por exemplo, você tem previsto lá a programação e o acompanhamento diário de como aquela atividade está sendo feita. Inclusive, se eu não conseguir cumprir aquela programação, eu tenho como justificar, como dizer qual foi o plano de ação que foi tomado para poder recuperar aquele atraso que ocorreu ali naquela programação. Tá? Esse programa ele pode ser associado ao cronograma ou pode, eventualmente, eu não ter uma atividade no cronograma, mas eu ter lá uma equipe que eu quero planejar as atividades dela por aqui também, colocar lá toda a sequência. Imaginemos, eu vou falar assim, né? Tem uma equipe que é focada em fazer a limpeza da obra, vai, digamos assim. E aí você vai dar as tarefas para ela, onde ela vai atuar durante a semana. Dá para fazer isso. Não está ligado, né, a nenhuma atividade do cronograma, mas dá para fazer isso sim. Né? Que é até último parágrafo que tem aqui, né? Pode-se criar também tarefas soltas, sem associação ao cronograma. Vamos lá, tem bastante coisa. Né? Deixa eu até beber um pouquinho de água aqui, só um momento. Outra funcionalidade que a gente tem aqui no Build é a parte de recursos, que, que é uma tradução do termo asset em inglês, que eu preferiria traduzir como ativos. Mas o termo recursos também cabe aqui, né? Então vamos pensar assim. Eu imagino um proprietário que está acompanhando o processo de implantação, né, de uma nova instalação sua. É desejável que, desde a fase de construção, já comece a ser preparado uma base de informações com os ativos, né, com os ativos da empresa que depois vão ser utilizados, obviamente, na fase de operação e manutenção. E o Build tem suporte a essa preparação do modelo. E pode ser utilizado até com outros objetivos, além da preparação do modelo. Por exemplo, eu posso utilizar essa base de gestão de ativos para acompanhar no modelo BIM o que está sendo feito. Né? Então, aqui tem até um esquema de cor aí mostrando, né, o, o que está na fase de o que está na fase concluído, né, que está na cor verde, né, como está aqui, ou eventualmente os ativos que estão em execução. Então a gente consegue ver aqui tanto na planta 2D quanto no 3D, né, ou eventualmente algum trecho que esteja paralisado. Então a gente pode utilizar também essa parte dos ativos. Tem vários usos interessantes. Você pode ter algumas classificações específicas. Vamos supor, você quer fazer o acompanhamento da parte logística, ou você quer saber quais são as empresas, né, que estão envolvidas na execução de cada uma dessas atividades, desses ativos. Tudo isso aí dá para usar com esse módulo. E mais, né, a gente está falando aqui dos ativos associados a elementos físicos da obra, mas eu posso usar também os ativos para representar pessoas, para representar materiais e eu fazer o gerenciamento disso, né? Então, cada empresa, cada construtor, cada gerenciador pode ter uma necessidade diferente de trabalhar com essas informações. E temos ainda mais ferramentas. Como eu falei, são 14, né? 14 funcionalidades dentro do Build. Então, por exemplo, o módulo de pranchas,
que permite, de uma maneira bastante intuitiva, o pessoal de campo acessar as plantas, os projetos, né, em 2D da obra. Né, muito rápido, um filtro bastante inteligente, uma interface voltada, né, para no campo acessar, integração com o esquema de uso de QR Code para poder filtrar rapidamente, né, você está numa localização física, você pode ler o QR Code no aplicativo, ele já vai filtrar as plantas referentes àquela localização. É, é bastante é um módulo voltado para o pessoal de campo utilizar, né? Então, é naquela, como eu mostrei ali no ambiente comum de dados, é onde ficam os documentos publicados, a etapa 3 lá, a etapa dos documentos publicados, fica aqui dentro dessa área de sheets ou plantas, né? No caso, pranchas. Há um módulo para gestão de reuniões, né? Então, tudo você consegue fazer aqui dentro do build, né? Você agenda a reunião, você faz a pauta, você convida as pessoas, você registra o que foi feito na reunião, gera as pendências, você pode ter uma reunião recorrente, pode ter reuniões extraordinárias, tudo isso aqui pode ser gerenciado por aqui e você integra com as demais informações que estão dentro do ambiente, tá? Então, é uma forma, alguns frameworks bastante avançados de gestão de obras são muito focados dentro dessa etapa de realização de reuniões, tá? Inclusive aquelas reuniões de torre e tudo mais. Lá dentro do framework VDC, por exemplo, a gente tem a famosa reunião, o ICE, né? Que é uma reunião muito especial, onde é previsto que todos os colaboradores estejam ali. E aqui, dentro do build, tem um módulo que dá suporte a isso. Outro ponto também, que tem suporte, as principais ferramentas de gestão de CDE, né, a parte de RFIs, onde a gente documenta aí todas as questões que acontecem na obra que pode impactar em alguma coisa do escopo contratual, tá? Que pode impactar alguma necessidade de mudança de projeto ou até uma proposta, né, uma engenharia de valor lá eventual que foi feita, uma proposta para poder mudar um projeto executivo, isso é possível ser feito. E a RFI, ela tem um nível de formalidade para poder ter respaldo contratual e ter uma resposta, né, correta aí do que está sendo feito. As issues também são utilizadas para reportar problemas e outros usos, mas um documento mais formal e bastante utilizado aí no Brasil e fora do Brasil é um documento fortíssimo, é a RFI. Requisição de informação. Caso alguém pergunte, né? Request for Information, requisição de informação, será uma tradução ao pé da letra aí do que é uma RFI. E o módulo de apresentação de proposta, que é a famosa GRD, né? Guia de Remessa de Documentos, que aqui foi traduzido como apresentação da proposta. E o termo em inglês é submittals, né? Mas, de qualquer forma, é o módulo onde você gerencia para quem você está enviando informações. Pode ser documentos, e em geral são documentos, que você pode estar mandando para a obra, você pode estar mandando para o fabricante, para algum outro fornecedor, você pode estar enviando para o cliente, tá? Então, são documentos que formalizam exatamente a data, a versão, a situação daquele documento para quem você enviar. Tá? Então, você faz a gestão dessa informação aqui também dentro do build. Tanto o recurso de RFI quanto o recurso de apresentação de proposta são recursos exclusivos do build, tá? Vamos lá. Mudei o módulo agora, tá? Estava falando do build até agora. Agora vamos falar da segunda ferramenta aqui da Construction Solutions, que é o Cost Management. O Cost Management é um módulo separado, né? Ele está dentro até do licenciamento do Build, né? Quando você adquire uma licença do Build, você vem junto do Cost, mas ele é um produto feito para a gestão, né, do escopo e a gestão do uso do orçamento. Então, quando você faz lá o seu orçamento da obra, é desejável, né? É desejável que você acompanhe, né? Quanto é que você está gastando aí, afinal, para executar? E mais, o que está acontecendo que está levando você a ter necessidade de alterar o escopo ou não, né? Então, esse aqui é um dos exemplos de fluxo de trabalho, né? E ele tem aqui
dois momentos, né, que eu vou destacar da seguinte forma, para simplificar aqui o raciocínio. Inclusive, eu aproveito para dizer que nós temos um webinar que foi gravado o ano passado, onde eu detalho um pouco mais esse fluxo, eu explico, né, o passo a passo, para que vocês possam relembrar, né? E aqui eu trago ele de novo, porque ele faz parte aqui da Construction Solutions. Mas é importante a gente ver que ele tem essencialmente essa parte de gestão do orçamento e a parte de gestão dos contratos. O orçamento ele é consumido dentro da execução dos contratos. No contrato, nós temos aí vários processos correndo em paralelo, tá? Estão acontecendo aqui, que está escrito aqui, ó, pedido de pagamento de custo. É medição, tá? É medição dos serviços. Pedido de pagamento, aqui é medição de serviço com subcontratados, pedido de pagamento de orçamento, medição de serviços com o cliente final, né? A alocação de custos diversos, né? Então tem coisa que é custo da empresa que não vem através de medição, como receita ou como custo. Eu consigo gerenciar isso aqui nos contratos. E o forecast, a previsão, né? Porque a partir do momento que eu estou aqui, para onde é que está indo o custo final do meu empreendimento? Então, tudo isso aqui a gente faz. Então, aqueles processos de medição, né, que são muito burocráticos, muitas vezes, esse módulo aqui ele tem suporte para esse processo. E, durante a execução do empreendimento, podem acontecer várias necessidades de mudança de escopo, né? O escopo pode precisar ser alterado. E o módulo dá suporte a todo o processo formal de aprovação, seja junto ao contratante final, seja junto aos subcontratados. Então, eles participam aqui dentro dessas etapas de gestão do escopo, para que depois, no final do processo, que acontece através dessa seta aqui, deixa eu destacar aqui, no final do processo que acontece através dessa seta, você poder atualizar o contrato, tá? Então, esse aqui é um dos exemplos de fluxo. Esse é o fluxo do ponto de vista do empreiteiro. Há um fluxo também específico do cost management sobre o ponto de vista do proprietário. Aqui as quatro principais funcionalidades, né? A gestão de orçamento, a gestão de custos, pega aí a alocação de despesas, contratos de terceiros, a gestão de escopos, aí tem essa sopa de letrinha aqui sobre todas as etapas que a gente passa, né? Relembrando, webinar 2023, pode pesquisar aí no YouTube da FF, vocês vão encontrar lá, né? E a parte de projeções do forecast. Então, esses são os quatro principais grupos aí, né, de processos cobertos dentro do cost management. Aqui é apenas um overview rápido da interface. Na verdade, a interface é muito similar, né, à interface já de todo o Construction Cloud, mas aqui ele tem até um negócio que eu destaco, né, é que o Cost Management ele é altamente personalizável. Altamente. Eu consigo personalizar todos os textos, né? Então, existe uma tradução, né, proposta aí pela própria Autodesk, mas ele te dá, dentro da configuração, a possibilidade de você mudar todos os termos. Então, você consegue converter essa ferramenta e colocar o idioma da sua empresa, os termos que você usa na sua empresa para fazer essa parte de gestão de custos e gestão de escopo. E ele é altamente configurável, então, para você conseguir até integrar, né, com seu sistema ERP ou outros sistemas que você tenha na sua empresa para poder alimentar aí o orçamento, você consegue fazer, né? O módulo de previsão ele gera algumas curvas internamente dentro dela para você acompanhar. E tem a integração também com o orçamento para gerar aí a previsão. Desculpa, tem integração com o cronograma para poder gerar a previsão. Aquele mesmo cronograma que a gente acabou de ver lá no build. É muita informação, né? Tá bom, mas vamos lá. Aproveitem aí, depois dá para ver de novo, tá gravado aqui, tá? Depois vocês voltam lá e vê de novo, se quiser relembrar alguma coisa. Eu vou falar aqui um pouquinho do Insight, né? O Insight não é exatamente, né, uma parte da Construction Solutions, mas todo o ambiente do Construction Cloud, ele armazena as informações, aquelas informações do conhecimento explícito,
e ele permite que você resgate essas informações. Então, você pode ter diferentes processos desenhados na sua empresa, e por causa dos diferentes projetos, né, principalmente o construtor. O construtor, cada contrato é uma história, cada contrato tem os requisitos específicos dos contratantes, e muitas vezes você tem realmente fluxos diferentes de informação. Mas todos esses fluxos você pode consolidar eles e levar para um painel feito no Power BI. Então, a própria Autodesk oferece vários templates, sabe? Tem mais de 10 templates com diferentes óticas de como você quer ver o seu empreendimento. Aqui é um exemplo da utilização desses dashboards extraídos, né? Na época, essa aqui é uma foto um pouquinho antiga, né, do BIM 360, onde a equipe, né, na sua reunião aí de gerência, vai acompanhando, por exemplo, as principais pendências. Isso aqui pode coexistir com as outras informações mais analógicas, né, como post-it, quadro branco, não tem problema, não é proibido. Mas aqui você tem a garantia de que o seu conhecimento está ali gravado para depois ser aproveitado em futuros empreendimentos, né? A própria empresa, o conhecimento da empresa. Importantíssimo. E, finalmente, a última ferramenta que eu trago para vocês aqui é o Assembly. O Assembly sozinho, né, já daria para a gente fazer aqui um webinar para destacar as funcionalidades dele. Eu vou fazer uma apresentação en passant aqui, mas já deixa a sugestão lado da gente programar um belo dia aí para a gente falar só da Assembly, que é uma ferramenta ainda pouco usada aqui no Brasil, mas ela é fantástica. E o que que acontece? Aqui é um ponto que eu acho interessante destacar. Até agora, a gente estava falando de informações que eram geradas ali no âmbito da execução do empreendimento, né? Informações de gestão, né? De processos de execução, de construção e tudo mais. Aqui nós sempre vira um pouquinho, muda um pouquinho essa chave. A gente agora vai olhar para o produto, para aquele prédio, aquele edifício, aquela ponte, aquela estrada, aquele galpão, aquela indústria, sei lá, aquilo que eu estou executando. Eu vou olhar para aquele produto e vou fazer uma gestão controlando a, o estado, né, e obtendo uma série de informações. A gente chama isso de condicionamento dos modelos. Eu, na hora que eu pego lá o meu arquivo, que veio lá da projetista do modelo BIM, eu posso fazer uma análise e, em cima dessa análise, fazer vários tipos de atividades. Por exemplo, eu posso fazer um planejamento da obra a partir daquele modelo, certo? E aqui a gente tem uma grande integração com o planejamento. E eu planejo o quê? Cada objeto que eu vou construir. É isso que eu planejo. E aqui o Assembly tem um suporte interessante, uma integração interessante, né? Eu posso utilizar o Assembly para fazer uma gestão refinadíssima, né, da parte logística de execução. Mais ou menos o que dá para fazer na parte de recursos que eu mostrei agora aqui a pouco. Mas aqui é Power. Ele é pensado para trabalhar em projetos de grande porte, grande complexidade, né? Então, apesar que às vezes, né, não parece, nós estamos falando de uma indústria, né, grande porte, grande complexidade, mas às vezes um projeto de edificação também é complexo. Uma edificação, um edifício, um hospital, um shopping, um aeroporto, também são projetos que podem ser beneficiados com o poder que o Assembly tem de fazer o que é definido aqui como condicionamento dos modelos. Então, aqui na definição oficial da Autodesk, o Assembly é uma solução baseada na web que permite que você acesse, analise, condicione e compartilhe informações de construção baseadas em modelos para melhorar os processos de pré-construção e construção. Então, eu posso pegar esse modelo e agregar nele uma série de informações. E eu não preciso de um Revit, de um Civil 3D ou de alguma outra ferramenta para poder fazer isso. Eu faço dentro do Assembly e agrego informações de construção, tá? Então, dá para fazer revisão dos modelos BIM. Então, eu posso comentar o modelo BIM a partir do Assembly e dar um feedback. É uma possibilidade, dar um feedback via Construction Cloud, uma projetista, fazer extração de quantitativo. Ele pode ser usado para fazer uma estimativa de orçamento de alguma coisa. Não é bem uma ferramenta de orçamento, mas dá para você estimar, né?
gestão de mudanças, você acompanhar tudo que está alterando, ele tem recursos para isso. Engenharia de valor, alguns estudos aí de estratégia de execução também é possível fazer. E ele pode se integrar com uma programação executiva, que a gente até viu também no Build, dá para fazer uma integração. Aqui é um pouquinho a cara da interface. Eu trago um slide aqui ainda mais parecido com a interface dele, é totalmente web, né? Esse aqui é um exemplo de visão, onde a gente consegue ver a etapa, né, que está aí. Opa, a gente consegue ver a etapa que está aí, cada um dos elementos, e aí facilita, sim, para você consultar rapidamente o que está sendo montado, o que já foi concluído, o que está com algum problema na fabricação, o que está em progresso e tudo mais. E isso aqui você pode integrar de diversas origens diferentes para poder trazer aqui, né? Não necessariamente as informações que eu tenho aqui vão ser colocadas aqui. Eu posso integrar com um sistema ERP, eu posso integrar com o próprio Construction Cloud, eu posso integrar com Excel. Ele já tem nativamente esse espírito de receber informações de diferentes origens e devolver também. Eu posso gerar uma lista de quantidades daqui e já colocar essa lista de quantidades no Excel com uma máscara previamente definida. E eu defini uma série de coisas a partir disso. É um módulo interessante, é um pouco difícil, sabe? Eu sei que complicado, né? Falar assim rapidinho no módulo que tem tantos recursos, mas guardem isso, tá? Ele é feito para o condicionamento dos modelos na etapa de construção, agregando informações de interesse da etapa de implantação, né? E os add-ins dentro do Assembly são muito importantes. E ele tem algumas integrações que já vêm com ele, nativa, tá? Então, por exemplo, o Assembly integra com Revit, AutoCAD, com Civil 3D, então você consegue publicar do Revit no Assembly, você consegue alterar um parâmetro e ele sincronizar no Revit, tem recurso desse tipo, Civil 3D, o mesmo raciocínio. O Navisworks, dá para eu publicar a partir do Navisworks os meus modelos no Assembly. Então, eu aproveito o poder, né, de trabalho com vários formatos de arquivos do Navis e consigo publicar direto dentro do Assembly para poder fazer o condicionamento dos meus modelos e bolar um esquema de sincronização. Ele conversa com o Excel, aí tem Excel, você sabe, né? Dá para fazer tudo que você possa imaginar na vida no Excel, e essa integração do Assembly com o Excel pode servir para você ser uma maneira rápida de você atualizar as informações que estão no Assembly, levar para o Excel e trazer do Excel para cá, para poder divulgar eventualmente, tá? Pode ter alguma aplicação. Ele importa do Oracle Primavera, tanto a partir do formato share, quanto uma integração direta no banco de dados, dá para configurar. E aí, aqui dentro do cronograma, eu consigo amarrar, tem um módulo, né, específico de integração, que eu consigo amarrar os meus objetos ao modelo que está lá dentro do Assembly, gerando ali, digamos, um efeito de 4D estático, da situação que está a obra num determinado momento. Dá para fazer isso, sim. O Power BI, assim como lá no Insight, o Assembly também tem uma integração com o Power BI direta, então você consegue combinar informações do modelo que estão aqui no Assembly com informações lá de todo o processo de trabalho do ambiente comum de dados, né? Então, e é isso aí tudo gerando dashboards espertos e inteligentes. E um módulo aqui que eu coloco aqui é interessante saber é o Class Editor, onde você consegue definir regras de cálculo a partir das informações que estão no modelo. E esse Class Editor é que faz isso. Então, eu consigo incorporar uma certa inteligência nas informações do meu modelo para usos diversos, até para retroalimentar uma planilha Excel ou outras coisas. Isso aqui é feito nesse Class Editor, aquele recurso que a gente falou dele estimar o orçamento, também pode ser feito através do Class Editor. Ok? Então, para fechar, né, e dar tempo aí de eu receber, falaram que eu tenho direito a 5 minutos aí depois do horário oficial, né, para poder responder as perguntas. O que eu coloco aqui de consideração final? Os produtos aqui do Autodesk Construction Solutions, eles facilitam a evolução do conhecimento explícito da empresa. E eu falo facilita porque, se vocês olharem assim bem de pertinho e prestarem atenção, vocês vão ver que basicamente uma única solução você consegue fazer toda a gestão do seu empreendimento em uma única solução ali na fase de execução. Isso é legal. Às vezes, algumas empresas, a gente vê lá, ele tem um monte de coisinha lá,
que vão se somando, né, para você poder fazer o acompanhamento, a execução da obra, tal, e dar manutenção nesses diferentes programas, essas diferentes formas de trabalho com Excel, não sei o quê, às vezes não é muito prático, às vezes acaba sendo mais moroso até. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, custa caro essa solução, mas você fez a conta toda? Você fez a conta do tempo que você leva para poder fazer a geração dos dados para você poder tomar uma decisão e tudo mais? Aqui a gente já está no outro nível de informação, tá? E aí, a partir de uma base de dados única, né, no caso aqui nós temos duas fontes, né, uma do ACC e outra do Assembly. A utilização de dashboards no Power BI, o Power BI é a ferramenta mais forte hoje de análise, né, facilita todo o processo de acompanhamento e controle de obras, permitindo tomadas de decisões mais rápidas e efetivas. Você não precisa preparar as informações para tomar decisão, ela está lá. Você só precisa saber organizar elas para poder ela te direcionar e te dar as dicas de onde você precisa atuar, onde estão aí os seus principais problemas de gestão, tá bom? Bem, termino aqui e, Eduardo, fico à disposição aí para as dúvidas aí dos nossos. Perfeito, Nonato. Muito obrigado aí por compartilhar esse conteúdo rico. Foi incrível mesmo aprender aí todos os detalhes e tudo a respeito aí das soluções da Autodesk Construction Solutions. Muito obrigado aí, Nonato. Pessoal, se alguém tiver dúvidas, perguntas, fiquem à vontade aqui para a gente poder responder aí, o Nonato responder as perguntas de vocês. Fiquem à vontade para mandar aqui no chat ou no Q&A. Esse é o momento aí que a gente tem para poder tirar aí as dúvidas que porventura possam ter ficado. Então, fiquem à vontade. Caso alguém tiver alguma dúvida, Agradeço a todos aí que estão parabenizando pela apresentação. Fico feliz de pessoal, parabenizando aí, ó, não estar o gostando. Estamos Guilherme. à disposição aí, se precisar. Tem pergunta aí? Opa! Não tem pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta, Nonato. Eu queria saber é, quais são os maiores desafios que as empresas, né, precisam superar para adotar realmente a tecnologia no setor de construção. Queria que você pudesse explicar um pouquinho esses desafios a serem superados. Olha, é, não basta você adquirir uma ferramenta como essas que eu acabei de mostrar, né? Na verdade, um conjunto de ferramentas. Essa é a parte mais fácil, adquirir, tá? Vou um pouquinho além. Não basta você adquirir as ferramentas e você fazer um treinamento. Alguém aqui já deve ter visto essa história, né? Compro o Revit, faço um treinamento e já implantei o BIM na minha empresa. Aí depois descobre que o negócio não é bem assim. Aqui o raciocínio é o STEM, tá? É, se você está realmente disposto, né, a adotar uma forma de trabalhar baseada no ambiente comum de dados, busque orientação aí consultiva para que os profissionais experientes nesse tipo de solução possam identificar para vocês aí quais são as práticas mais recomendadas para o seu negócio, tá? A FF Solutions, ela vem implantando o ambiente comum de dados nos seus diferentes módulos em vários clientes. Então, a gente tem experiência muito rica e diversificada de implantação. Então, a gente recomenda assim, ok, você quer ter? Beleza, mas lembre-se que vale muito a pena. Por que que eu falo isso? A gente chama aqui de estruturação, né, do ambiente. Porque se você começar a usar sem fazer isso, vão aparecer algumas dificuldades que muitas vezes elas seriam supridas por uma configuração do ambiente ou eventualmente para algum desenvolvimento através da API, e você não sabe que dá para fazer isso. E você acaba, por dificuldade mesmo, entendendo que aquela solução não está aderente às suas necessidades, e não é isso. Nós temos aqui uma solução muito poderosa, mas é importante a consultoria estar apoiando nessa fase inicial, no mínimo, de adoção aí de uma solução como essas. Perfeito. Ó, chegaram mais duas perguntas. O Marcos, acho que foi no início da apresentação, você falou do uso da expertise do profissional e do arquivo da empresa. Respondi que para mim são as duas coisas. O que você pensa disso? Normalmente é assim, né?
Mas quanto mais complexo a empresa, o empreendimento, mais você vai depender de informações que a empresa vai te passar. Mas como essas informações chegam para você, né? Isso que eu fico pensando. E ela está completa? Tudo que você precisa, você consegue acessar com facilidade? Nem sempre, né? Primeiro, às vezes, você precisa conhecer muito a empresa para poder chegar às informações que você precisa para usar na sua gestão. E aí, quando os empreendimentos já são menos complexos, de menor porte, a tendência do profissional sozinho fazer tudo é grande, ainda até sem considerar as políticas da empresa. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi, inclusive, empresa grande, mas vou desconsiderar essa hipótese, tá? Mas é comum ter os dois, a soma dos dois é comum. O conhecimento, a experiência profissional é vital, né? Nossos empreendimentos são feitos por pessoas, é vital. Mas a soma do conhecimento com uma base de informações a partir de um ambiente comum de dados é fundamental também para você ter um desempenho superior. Legal. E temos aqui a última pergunta do Carlos Antonelli. Qual o custo para aquisição do software? Tem diferença para empresas de pequeno, médio e grande porte? Olha, se eu falar o custo aqui, com certeza, no minuto seguinte, o pessoal da comercial vai me ligar aqui me dando uma bronca, né? Mas pô, a segunda parte da pergunta dá para responder, né? Que o custo ele varia, né? Muito em função da quantidade de licenças que são adquiridas. Então, uma quantidade maior. Aí você vai fazer ali eu quero fazer um teste, uma experimentação, vou comprar só uma licença. Ah, vai custar mais caro. Mas pode ser, é uma estratégia válida. Eu não quero queimar todo o cartucho e comprar um monte de licença, pode ser, né? Mas aí, à medida que você vai comprando os pacotes, aí tem pacotes de 10, de 25, de 100, né? Tem pacotes de licenças de acordo com o porte da sua empresa, tá? Quanto ao custo, peço que entre em contato com os nossos comerciais, que eles vão poder responder. Eu não sou aqui, não posso. Mas não, eu não, assim, particularmente, pelo que a solução tem a oferecer, se você efetivamente usar, e tem espaço, eu asseguro, tem espaço para você usar todos esses recursos, esse custo ele vai se pagar facilmente, né? Agora, se você adquire a solução e não usa um vigésimo, você vai achar que é caro, né? Tenho certeza. É uma solução assim robusta, né? Nós temos aqui uma Autodesk por trás disso, cheia de possibilidades, continuamente sendo atualizado, recebendo novas funcionalidades e capaz, né, de ser utilizado por empreendimentos do maior porte possível do setor petroquímico, do setor de mineração. As maiores empresas, não Uhum. só do Brasil, do mundo, trabalham com as soluções do Autodesk Construction Cloud ou Assembly. São soluções, a princípio, né, que atendem plenamente as empresas de grande porte, projetos de alta complexidade, mas um, um gestor, né, de uma empresa aí, visionária que quer usar o BIM e extrair os benefícios, é uma solução pronta para atender essas necessidades. Fico devendo Perfeito. isso aí, tá? É isso aí. Bom, quero agradecer, então, mais uma vez, Nonato, muito obrigado aqui pela participação, pela apresentação. E quero agradecer também a todo mundo que participou. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco nessa tarde de hoje, recebendo todo esse conteúdo, esse conhecimento. E a gente se vê numa próxima oportunidade. E eu gostaria também de convidar a todos para participar da nossa pesquisa de satisfação do nosso webinar, que será enviada por e-mail, logo em seguida. Então, fiquem à vontade para avaliar, para poder dizer ali que a sua avaliação a respeito aqui do nosso conteúdo, do nosso web. Tá certo, pessoal? E se você tiver interesse em conhecer mais sobre a FF Solutions, pode entrar em contato com a gente, pode aí solicitar aí um contato que entraremos em contato com você também. Muito obrigado a todos, obrigado, Nonato, obrigado, pessoal. Até a próxima oportunidade, a gente se vê. Até mais. Obrigado. Até breve, hein? Valeu. Tchau. Tchau, tchau.